Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos voltar ao livro de Esdras e estamos no capítulo 5. Neste capítulo nós vamos ver a resposta que Deus dá àquela tentativa de travarem o trabalho de Deus. Nós vamos ver o retorno da nação de Israel a Jerusalém. O povo tinha passado 70 anos no cativeiro na Babilônia e agora Deus procura trazê-los de volta para Jerusalém. O povo voltou para Jerusalém com a ordem expressa de reconstruir a cidade e edificar o templo. Chegado o povo lá, levantou então o altar, ofereceu holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Lançaram os alicerces do templo, porém os inimigos fizeram parar essa construção. E eles o fizeram através de um decreto do rei Artaxerxes, que mandou que essa obra parasse. Então, quando isso aconteceu, surgiram duas figuras muito importantes, que são o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Nós encontramos esses profetas a partir aqui do capítulo 5. Esses dois homens foram extremamente importantes para que o povo de Judá, naquele momento de crise, pudesse continuar animado. Eles eram realmente dois profetas muito diferentes um do outro. Ageu, por um lado, era um homem profundamente prático, como já enfatizamos em outros programas, enquanto Zacarias era um homem muito teórico, olhava para os princípios, para as motivações. Ageu, por sua vez, ele falava à consciência, enquanto Zacarias, podemos dizer que ele falava ao coração. E é neste contexto aqui que nós vamos trabalhar hoje. Vamos ver então o livro de Esdras, capítulo 5, e estamos no verso 1. Vejamos então aquilo que diz a palavra de Deus. Mas houve profetas em Jerusalém e em Judá nesse tempo, Ageu e Zacarias, filho de Iodo, que trouxeram a mensagem da parte do Deus de Israel. Realmente é feliz a nação que num momento de crise pode ouvir uma palavra de profecia, pode ouvir a verdade de Deus, pode ouvir aquilo que Deus tem para o povo. Aqui nós temos duas características do verdadeiro profeta de Deus. Primeiro, o profeta de Deus fala em nome do Deus vivo. Aqui, no caso, o Deus de Israel. Há muitos profetas por aí que surgem com novas ideologias, novos nomes, novas religiões até, ou novas políticas apresentadas. Há muitos profetas de movimentos que realmente aparecem, porém nós vemos aqui que Ageu e Zacarias eram profetas do Deus vivo. Eram profetas do Deus de Israel. Esta é uma primeira característica que nós deveríamos ter em atenção quando olhamos para alguém que fala supostamente em nome de alguma entidade. A segunda característica que nós deveríamos notar é que o verdadeiro profeta tem o espírito do Deus vivo. Um profeta que surge a falar em seu próprio nome, com as suas próprias ideias, realmente é alguém que nós devemos ter alguma cautela. Devemos ter realmente precaução para não embarcar sem mais nem menos naquilo que essa pessoa está a dizer. Muitas vezes surgem pessoas que têm muita capacidade de argumentação, são pessoas realmente inteligentes, pessoas que sabem falar em público e muitas vezes conseguem cativar as pessoas por causa da sua argumentação. O importante não é ouvirmos a argumentação de alguém que fala bem. O importante é podermos ouvir a palavra de Deus. É isso que faz toda a diferença. Uma pessoa que argumenta bem pode animar o nosso coração. Alguém que ouve a palavra de Deus tem vida eterna. Uma pessoa que argumenta bem pode nos entusiasmar num momento, particular. Quem dá ouvidos à palavra de Deus fica animado para o resto da sua vida. Alguém que fala bem, tem uma boa oratória, poderá ser uma pessoa que, num momento especial, nos dá uma palavra que nos entusiasma. Mas aquele que dá ouvidos à palavra de Deus, diz Jesus Cristo,
do seu ventre correrão rios de água viva. Ele terá vida e vida em abundância. Então é importante não ouvirmos aquilo que os homens estão a dizer, não procurar se esta pessoa ou aquela fala bem, mas o que é que ela diz da parte de Deus. E é exatamente isso que aqui encontramos em Ageu e Zacarias. Mas vamos prosseguir a nossa leitura neste texto da Palavra de Deus de Esdras capítulo 5. Estamos no verso 2. Diz assim: esta mensagem era dirigida a Zorobabel, filho de Sealtiel, e a Jesua, filho de Josadac, encorajando-os a retomar a obra de reconstrução. E foi o que fizeram, e os profetas davam-lhes apoio. Nós vemos aqui uma tomada de posição bastante corajosa da parte de Zorobabel, assim como bem destes dois profetas, Ageu e Zacarias, e de todo o povo de alguma forma. Eles resolveram continuar a construção do templo, mesmo que Artaxerxes tenha declarado que ela deveria parar. Ora, aqui a reedificação do Templo de Jerusalém já tinha sido decretada, em primeiro lugar, pelo próprio Deus, mas também pelo imperador anterior, o rei Ciro. Ele realmente tinha dado as condições, não só a ordem, como as condições materiais para que o templo fosse construído. E agora vem um novo governo e tenta travar tudo aquilo que já tinha sido dado como benefícios à nação de Israel. Eles tinham recebido orientações expressas para realmente construir o templo. Tinham recebido os materiais necessários para construir o templo. E agora Artaxerxes, porque realmente foi influenciado pela difamação daquelas cartas que lhe foram enviadas, toma uma posição contrária àquilo que a lei já previa. E isto é fundamental para entendermos aqui a atitude do povo de Israel. Eles seguiram, no fundo, avançaram com a reconstrução, mas porque realmente a lei também estava do seu lado. Vejamos aqui o capítulo 5, verso 3. Contudo, Tatenai, o governador das terras ao ocidente de Eufratas, mais Setá-Bozenai, com os seus associados, vieram em breve até Jerusalém e perguntaram: quem vos deu licença para reconstruir este templo e para acabar estas muralhas? Mais uma vez, podemos ver aqui nestes textos que estas pessoas que estavam tão interessadas em inicialmente cooperar, agora assim que Israel avança para continuar a obra, logo alguns espiões vêm a verificar se o que eles estão a fazer é correto ou não. Aparentemente pode parecer que os israelitas estavam a cometer uma ilegalidade, mas na realidade, se nós analisássemos a lei que estava prevista, realmente eles estavam dentro da lei. Aquilo que Artaxerxes fez é que realmente estava fora do que já havia sido legislado. Então temos aqui esta tensão entre aquilo que Artaxerxes diz e ao mesmo tempo aquilo que era a lei que os israelitas estavam a tentar cumprir. O verso 4 e 5 ainda prossegue dizendo: pediram ainda uma lista de todos os homens que trabalhavam nas obras do templo. Mas como o Senhor estava a velar sobre toda aquela situação, os nossos inimigos não tiveram força suficiente para nos impedir de continuar, enquanto esta questão não chegasse ao conhecimento de Dário e este tomasse uma decisão. Nós vemos que, mesmo com uma grande opressão, Deus estava com o seu povo e protegia-os. Deus não abandona os seus filhos. Deus não começa uma obra e depois diz: bem, agora vou de férias. Deus não faz isso. Deus continua ao lado daqueles que são seus e continua a defendê-los em todas as alturas da sua vida. E o verso 6 prossegue: eis a carta que o governador Tatenai e Set-Bozenai, mais os outros funcionários, fizeram ao rei Dário. Para o rei Dário, muita paz para ti. Queremos informar-te que fomos até à obra da reconstrução do templo do grande Deus de Judá. Está sendo feito com grandes pedras e muita madeira. Também as muralhas se vão levantando. Toda a obra avança com decisão e eficácia. Perguntámos aos seus responsáveis quem lhe tinha dado licença para aquilo. Tomámos igualmente nota dos seus nomes para os dar a conhecer a Dário. E responderam-nos: somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos a reconstruir o templo que aqui existe há séculos atrás e foi levantado por um grande rei de Israel.
Mais tarde, os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, que nos abandonou e deixou que o rei Nabucodonosor destruísse este templo e exilasse a população para a Babilônia. Insistiram também em que o rei Ciro da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, publicara um decreto em como o templo deveria ser reconstruído. Garante ainda que o rei Ciro devolveu os recipientes em ouro e em prata que Nabucodonosor levara do templo de Jerusalém para os expor no templo de Babilônia. Esses vasos foram entregues à guarda de um homem chamado Sesbazar, a quem o rei Ciro nomeou governador de Judá. Ele tinha o encargo de trazer de volta esses objetos preciosos até Jerusalém e de promover a reconstrução do templo de Deus que antes lá existia. Foi assim que Sesbazar deu início aos trabalhos dos alicerces do templo em Jerusalém. O povo tem-se dedicado a essa obra desde então, ainda que não esteja acabada. Rogamos, pois, que mandes inquirir nos arquivos da Babilônia se é verdade que o rei Ciro emitiu tal decreto, e que depois possamos saber qual a tua decisão quanto a este assunto. Mais uma vez vemos que este objetivo desta carta é a interrupção destas obras. Vimos que a diligência e o empenho, a sabedoria com que a carta foi elaborada pelo inimigo de Judá é realmente numa tentativa de travar aquilo que Deus havia proposto que se realizasse. Nós observamos facilmente que os homens que se colocam contra Deus e contra a obra de Deus muitas vezes agem desta forma. Começam até com uma linguagem bastante respeitosa, enfim, parecendo até que estão de acordo com o que está a acontecer. Começam com elogios, mostrando que esta era uma grande obra construída ao grande Deus, como se eles realmente estivessem muito preocupados com esta situação. Vemos já pelas cartas anteriores e pelos programas anteriores que estas pessoas agiam com grande hipocrisia. Só que realmente os judeus estavam com a lei do seu lado. Ciro havia decretado algo e eles simplesmente estavam a cumprir a lei que tinha sido regulamentada. E por isso mesmo eles estavam dentro daquilo que era previsto. Agora eles escrevem para que Dário realmente pudesse revogar essa lei. Nós sabemos que as leis dos medos e persas não eram revogáveis. E vejamos o capítulo 6, o verso 1, o que é que Dário realmente vai fazer. O rei Dário, com efeito, mandou pesquisar nos devidos arquivos onde os documentos eram guardados. Vemos aqui que Dário foi um pouco mais astuto e mais sábio do que Artaxerxes. Artaxerxes foi procurar outras coisas, mas realmente não foi ver o que é que as leis previam sobre esta matéria. No entanto, Dário foi cuidadoso para verificar se realmente outro rei, outro imperador já tinha decretado isso, então ele não iria contrariar, pois era uma lei que não deveria ser mudada assim simplesmente, sem mais nem menos. Mas continuemos neste capítulo 6 do livro de Esdras e vejamos o verso 2. E diz: na verdade, foi encontrado no palácio de Acnate, na província da Média, um relato que dizia assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, foi publicado um decreto respeitante ao templo de Deus em Jerusalém, onde os judeus fazem os seus sacrifícios de culto. Esse templo deverá ser reconstruído e os seus alicerces refeitos. Terá 30 metros de altura e igual medida para a sua largura. Os alicerces serão compostos de 3 carreiras de grandes pedras, terminando com uma carreira de madeira nova. Todas as despesas serão pagas pelo rei. Provavelmente jamais receberíamos estas informações se não fosse esta carta que os inimigos de Deus escreveram ao governador, ao grande imperador. Nesta altura, Dário deve-se ter impressionado com a grande boa vontade do imperador anterior, de Ciro. E Dário viu que realmente uma ordem dada por Ciro não deveria simplesmente ser descartada assim sem mais nem menos. E vejamos ainda o que acontece no verso 5 deste capítulo 6 do livro de Esdras. Então os vasos de ouro e de prata que tinham sido levados do templo de Deus pelo rei Nabucodonosor deverão voltar para Jerusalém e ser postos no templo como antes. Então o rei Dário enviou a seguinte mensagem ao governador Tetnai e ao Star-Boznai e aos outros funcionários ao ocidente do Eufrates: não ponham qualquer entrave à construção do templo.
Deixem que seja reconstruído no local primitivo e não molestem o governador de Judá nem os outros líderes nesta obra. Mando mais ainda, que todas as despesas com essa construção sejam pagas sem demora com o dinheiro proveniente dos impostos cobrados nesse território. Deem aos sacerdotes de Jerusalém novilhos, carneiros e cordeiros para os holocaustos a oferecer ao Deus dos céus. Deem-lhe também trigo, vinho, sal, azeite, diariamente sem falhar, para que possam oferecer sacrifícios aceitáveis ao Deus dos céus, e para que orem por mim e pelos meus filhos. Para quem quer que seja que tente alterar estas minhas ordens, será construída uma forca em madeira da sua própria casa e será pendurado nela. A sua casa tornar-se-á num montouro. O Deus que escolheu a cidade de Jerusalém destruirá qualquer rei e qualquer nação que alterar esta ordem e que destruir esse templo. Eu, Dário, mandei fazer este decreto, que seja posto em execução com toda a diligência. Este texto é tremendo e manifesta realmente para aqueles que temem a Deus que Deus está do lado daqueles que são fiéis. Mostra claramente que mesmo quando os inimigos intentam coisas graves contra os eleitos de Deus, eles não podem fazer nada sem a permissão de Deus. E este é um exemplo muito concreto. Ou seja, os inimigos de Deus e do povo de Israel tenta contrariar, tenta travar esta obra, escreve várias vezes aos imperadores e realmente aqui escreve para Dário a tentar travar aquela obra, e a consequência dessa sua ação é que Dário repõe a verdade, Dário repõe a lei e faz com que realmente os tributos e o dinheiro cheguem à nação de Israel, Judá, para eles reconstruírem o templo. E qualquer que tentasse impedir esta ação, então pagaria com a própria vida o facto de se estar a opor a um mandamento, a uma ordem, a uma lei que o imperador havia decretado. Esta é a forma como realmente Deus age em favor dos seus filhos. Quando alguém tenta fazer mal àqueles que são filhos de Deus e age de uma forma dissimulada, com mentiras e etc., numa primeira fase até pode parecer que a pessoa vai ter algum impacto, mas na realidade Deus transforma esse mal em bem. Talvez se você está a viver uma situação em que sente que há injustiça, eu desafio a você se manter fiel naquilo que é a verdade. Não entre na mesma mentira, não procure a vingança, mantenha-se fiel aos princípios de Deus e o próprio Deus fará justiça. Este texto aqui nos anima a ver que vale a pena ficar fiel aos princípios de Deus. Vale a pena cumprir as leis. Vale a pena estar dentro daquilo que é verdade, pois a médio e longo prazo teremos a recompensa. Vejamos agora o texto que prossegue no verso 13 ainda e diz: o governador Tetnai, Estar-Beznai e os outros deram imediatamente cumprimento às ordens do rei Dário. Os chefes judeus continuaram a obra e eram grandemente encorajados pelas pregações dos profetas Ageu e Zacarias. Por fim, o templo ficou terminado conforme o Senhor mandara e conforme as ordens de Ciro, de Dário, de Artaxerxes, rei da Pérsia. Era o dia 18 de fevereiro do 6º ano do reinado de Dário. Vemos como realmente o trabalho depois correu de uma forma mais célere, depois de Dário ter lançado este decreto. Por outro lado, notamos que os inimigos da obra de Deus podem realmente atrasar o serviço de Deus. Isso é um facto, mas não podem parar nem destruir o serviço de Deus. E esta palavra deve animar-nos a prosseguir naquilo que é realmente a verdade. O verso 16 ainda nos diz: o templo foi então consagrado no meio de grande manifestação de júbilo pelos sacerdotes, levitas e todo o povo. Durante essas celebrações foram sacrificados 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros. Foram também apresentados 12 cabritos como sacrifício pelo pecado e em nome das 12 tribos de Israel. Então os sacerdotes e levitas dividiram-se em seus vários grupos de funções em vista de executarem o serviço de Deus conforme as instruções dadas por Moisés. Vemos agora que começa a ser restabelecido o serviço sacerdotal em Israel. E tudo é feito de acordo com aquilo que está escrito no livro de Moisés. E prossegue ainda a leitura no verso 19.
A Páscoa então foi celebrada no primeiro dia de abril. Por essa altura, muitos dos sacerdotes e dos levitas já se tinham consagrado. Alguns do povo que já estavam na terra antes dos retornados voltarem e que tinham sido colocados em Judá para a terra não ficar abandonada, deixaram os seus costumes pagãos e juntaram-se aos israelitas para adorarem ao Senhor Deus. Eles também, conjuntamente com toda a nação, comemoraram a Páscoa e celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Houve grande alegria em toda a terra por o Senhor ter feito o rei da Assíria generoso para com Israel, ajudando-o até na reconstrução do templo. Este trabalho aqui tinha um sentido profundamente espiritual. O povo de Deus purificava os seus corações, estava de volta a uma comunhão com Deus. Necessitava de começar esta reconstrução da nação através de uma reconstrução espiritual. Realmente é por aí que nós devemos começar a nossa vida. Talvez você está a viver uma situação difícil, talvez material, familiar, uma situação profissional complicada. Eu queria sugerir-lhe a si que o início dessa reconstrução da sua vida, seja em que área for, muito concreta e muito material, inicia por uma reconstrução espiritual, pelo encontro pessoal com Deus. E realmente só nesse encontro pessoal com Deus, em que nós reconhecemos o nosso pecado, em que nós reconhecemos, como diz a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o único Cordeiro de Deus que pode tirar o pecado do mundo. E que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, como diz a primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Quando nós entendemos isto e deixamos Deus transformar o nosso coração, confessamos o nosso pecado como fez o povo aqui, e nos deixamos transformar pelo poder de Deus, então é possível começar a reconstrução de algo novo. Deixe Deus transformar a sua vida agora mesmo. E enquanto ouve esta última música, pense na sua vida e deixe Deus reconstruir a sua vida espiritual. Este é o momento para você fazer isso. Muito obrigado por ter ouvido o som deste livro. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.